Olá, como vocês estão? Meu nome é João Victor e este é o primeiro vídeo de uma série de vídeo-aulas sobre a língua portuguesa que serão postados no blog Português para Concursos, Aulas e Dicas para Todos. A proposta dessa série é explicar e elucidar dúvidas em relação ao uso da língua com enfoque naquelas pessoas que irão prestar provas em concursos públicos. Nessas provas são normalmente exigidos conhecimentos sobre a língua portuguesa em forma de interpretação de texto, redação e exercícios gramaticais. Por isso, os temas abordados aqui serão aqueles que se apresentam como os maiores desafios para aqueles que irão realizar as provas de concurso público pelo Brasil inteiro. Porém, todos aqueles que possuem qualquer tipo de dúvida em relação à língua portuguesa e gostariam de solucioná-las são muito bem-vindos em assistir aos vídeos e também a participar do blog. O assunto dessa primeira aula é o polêmico uso da crase. Muitas pessoas ainda não sabem como utilizar a crase e isso pode acarretar grandes problemas na elaboração de textos, assim como ser uma verdadeira pegadinha em questões sobre o uso do mesmo. Dessa maneira, conhecer as principais regras do uso da crase se faz importante para não se cometer erros que podem causar grandes problemas na hora de realizar as provas de qualquer concurso. Primeiramente, é importante saber o que é exatamente a crase. A crase é a fusão de duas vogais da mesma natureza, ou seja, duas vogais iguais. Na língua portuguesa, assinalamos a crase com um acento grave. Talvez um pouco difícil de entender, não é? Calma que eu vou explicar melhor para vocês. Observem, quando há o encontro da letra A com a letra O, não há crase, pois o encontro ocorreu entre duas vogais diferentes. Contudo, quando há o encontro de uma letra A com outra letra A, há crase, pois temos a união de duas vogais iguais. Então se coloca a crase. A principal regra para o uso da crase é a seguinte: usa-se a crase quando o termo antecedente exige a preposição a e o termo consequente aceite o artigo a. Olha o exemplo. Fui à cidade. A mais a, que é a preposição, mais um artigo. Agora vamos analisar o exemplo anterior. O verbo fui é o passado do verbo ir. E o verbo ir é um verbo intransitivo. E por isso ele precisa de um adjunto adverbial. Então, usa-se uma preposição. Neste caso é a preposição a. Já a palavra cidade é uma palavra do gênero feminino e aceita o uso da preposição, que neste caso é a preposição a. Agora vamos dar uma olhada em outros exemplos? Agora vamos ver alguns exemplos de frases que não se utiliza a crase. Conheço a cidade. Conheço vem do verbo conhecer e é um verbo transitivo direto e por isso não exige preposição. Já a palavra cidade é um substantivo feminino e exige a presença do artigo, neste caso a letra A. Vou a Brasília. Vou vem de ir, que é um verbo que exige preposição. Como a gente viu anteriormente, é um verbo intransitivo. Neste caso, ele precisa da preposição a. Já a palavra Brasília não aceita artigo. Por isso, não há encontro de duas vogais idênticas nessas frases e não se usa a crase. Para saber se uma palavra aceita ou não o artigo a, e por isso ser passível do uso da crase antes, basta usar o seguinte artifício. Primeiro, se pudermos empregar a combinação da
antes da palavra é sinal de que ela aceita o artigo. E 2. Se pudermos empregar apenas a preposição de, é sinal de que não aceita. Vim da Bahia, aceita. Vim de Brasília, não aceita. Vim da Itália, aceita. Vim de Roma, não aceita. Então, Bahia e Itália são palavras que podem ser utilizadas, ter a crase sendo utilizado antes. Agora vamos ver alguns outros exemplos que há necessidade do uso da crase. Na indicação pontual do número de horas, às 2 horas chegamos. A mais as. Para comprovar que neste caso ocorre a preposição mais artigo, basta confrontar com uma expressão masculina correlata. Ao meio-dia chegamos. A mais o. A crase também vai ocorrer com a expressão a moda de e a maneira de. A crase ocorrerá obrigatoriamente, mesmo que parte da expressão moda de venha implícita. Por exemplo, escreva a Alencar ou escreva a moda de Alencar. Use-se a crase também nas expressões adverbiais femininas. Expressões adverbiais femininas são aquelas que se referem a verbos, exprimindo circunstâncias de tempo, lugar, de modo, entre outros. Chegaram à noite. Expressão adverbial feminina de tempo. Caminhava às pressas. Expressão adverbial feminina de modo. Uma observação em relação ao último uso. No caso das expressões adverbiais femininas, muitas vezes empregamos o acento que indica a crase sem que tenha havido a fusão de 2 as. É que a tradição e o uso do idioma se impuseram de tal forma que, ainda quando não haja razão suficiente, empregamos o acento de crases em tais ocasiões. Há também o caso facultativo da crase. Antes de nomes próprios de pessoas femininos e antes de pronomes possessivos femininos, pode ou não ocorrer a crase. Exemplo: falei a Maria, preposição mais artigo. Falei a Maria, preposição sem o artigo. Falei a sua classe, preposição mais o artigo. Falei a sua classe, preposição sem o artigo. Note que os nomes próprios de pessoa femininos e os pronomes possessivos femininos aceitam não artigo antes de si. Por isso mesmo é que pode ocorrer a crase ou não. Então, as dúvidas foram solucionadas? Espero que sim. Caso alguma dúvida surja, por favor, deixe suas dúvidas na seção de comentários aqui no blog. Além disso, eu vou deixar um arquivo para download com toda a teoria dada nessa aula, e algumas coisas novas e alguns exercícios sobre o uso da crase. Até a próxima!